No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Estamos de volta com mais um episódio do podcast Mineral. Ao lado da minha colega Rafaela Padilha, toda semana trazemos entrevistados especiais para batermos um papo sobre o mundo da mineração. Pois é, Disney, nós estamos aqui nas plataformas digitais, mas também estamos na Rádio Folha FM 104.9 de Peixoto de Azevedo. Nosso programa lá vai ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. Este podcast tem como apoiadores a FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso, Camisbra, Centro de Apoio à Mineração Sustentável e o Instituto Somos do Minério. E o nosso entrevistado de hoje é o empresário Marcos Vargas, diretor do E79, um banco digital que atua voltado exclusivamente para a área da pequena mineração. Antes de lançar o E79 Bank, ele desenvolveu também uma plataforma de gestão integrada para o setor da mineração. Seja bem-vindo, Marcos, ao nosso podcast Mineral. Obrigado, é uma honra estar aqui com vocês e eu acho que iniciativas como essa do podcast servem para desmistificar e melhorar a imagem da mineração, é essencial. Agora me falaram, antes de começar a fazer a primeira pergunta para ele, que ele é locutor também. Pois é, que tá legal. bem à vontade hoje. Tá, vai ficar à vontade com a gente aqui. Locutor amador. Não, mas locutor amador que já participou de um programa que tinha uma audiência fantástica, pelo que eu fiquei sabendo. Falando de futebol, mesa redonda, falando de futebol. Que time? Grêmio. E que estado? Rio Grande do Sul. Então tinha audiência. Tem que ter audiência, né? E aposto que os comentários eram sempre positivos em favor do Grêmio. Agora, Marcos, eu gostaria que você falasse pra gente a respeito da plataforma E79. Como que ela nasceu? Disney, eu venho do mundo corporativo. Trabalhei 20 anos em multinacionais e vim para o Mato Grosso em 2020. E naturalmente me chamou a atenção esse segmento mineral, que é de extrema importância aqui no estado. E começando a conversar com algumas pessoas envolvidas na mineração, principalmente no cooperativismo, que é uma forma de trazer para dentro da legalidade o pequeno produtor, o pequeno garimpeiro, que sozinho não teria condições de licenciar uma área, manter ou fazer os investimentos necessários, as cooperativas vêm para suprir essa necessidade e traz todo mundo para trabalhar dentro de um espectro da legalidade, com responsabilidade social, financeira, ambiental. E consultando, conversando com essas pessoas, eu notei que existia uma carência de uma plataforma que suprisse as necessidades do setor, principalmente do ponto de vista de gestão e controle, né, das cooperativas. E a gente começou a conversar, aprofundar essas conversas com as pessoas do segmento e decidimos lançar uma plataforma, que ela é composta de uma solução de um sistema que funciona via web, um ERP, que garantisse o total controle da produção, rastreabilidade do que estava sendo produzido pelas cooperativas a nível de CPF, de PLG, de LO, que tu conseguisse fazer tanto de trás para frente como de frente para trás, determinar de onde estava saindo aquele material que estava sendo comercializado sob os direitos minerários da cooperativa. E olhando pelo outro lado, a gente vislumbrava que num futuro próximo, de alguma forma, começaria a haver alguns controles, acirrar os controles nesse segmento, que é um segmento visado, principalmente a mineração de ouro, né? O nosso nome, E79, é o elemento 79 da tabela periódica, que é o ouro, então nasceu daí a ideia. E a gente começava a ver que num futuro, a gente não sabia mensurar quando que ia acontecer, mas que haveriam alguns controles adicionais e restrições, algumas, principalmente da parte financeira, e nós pensamos na plataforma como uma solução operacional e a solução financeira. Então nasceu o sistema para fornecer toda a parte de gestão para as cooperativas e o E79 Bank, que foi criado, pensado para as necessidades do setor. E ele completava o circuito, a garantia do controle e segurança operacional e da produção e a garantia, o controle e a rastreabilidade também da parte financeira. Inicialmente vocês fizeram um trabalho piloto aqui no Mato Grosso. Sim, a gente começou a desenhar o programa, né? Isso foi por volta de maio de 2020 e dentro das necessidades que a gente conseguiu detectar, nós começamos a fazer algumas coisas assim que hoje parecem tão básicas no sistema, mas que demandaram tempo. Por exemplo,
que a gente conseguisse controlar a produção no CPF do cooperado, que o cooperado tivesse um cadastro que fosse confiável, que tivesse todos os dados dele, que a partir já do cadastro já se tivesse dados bancários do cooperado, que os pagamentos logo ali na frente começassem a ser feitos através da rede bancária e não só em dinheiro vivo, né? Quando chegou o Pix, já se começou a restringir acesso ao dinheiro vivo no mercado. Ficou cada vez mais difícil tu sacares dinheiro, movimentar dinheiro vivo. Então, para nós, parecia já uma tendência natural que o segmento também iria por esse caminho. Então, nós desenhamos a plataforma, o sistema de gestão, já pensando no complemento com o banco. Então, tudo começa com cadastro do garimpeiro, né? Tem que ser um cadastro completo, com foto, as cooperativas conseguem emitir as próprias carteirinhas, os dados bancários, a cooperativa consegue delimitar quais são as PLGs que aquele cooperado vai poder trabalhar. E um negócio que é comum nesse segmento, geralmente o dono da frente de trabalho, ele tem a equipe dele que trabalham por percentual, não só por uma renda fixa. Então a gente consegue, no sistema, atribuir o percentual que cada um tem direito na produção. Na hora que é feita a venda, cada um recebe já por dentro do sistema o cálculo feito do seu percentual correspondente. E esse percentual que eles recebem vai ser cadastrado e registrado no CPF. Lá na frente, no final do ano, aquele imposto de renda retido na fonte, na comercialização do ouro, a cooperativa vai conseguir gerar um informe de rendimento para aquele cooperado. E aí, de repente, o cara começa a ter acesso a linhas de financiamento, vai conseguir justificar como é que ele apareceu com a caminhonete zero de um ano para o outro, como é que ele comprou um equipamento de $500.000, $1 milhão, etc. Então, toda a ideia, o conceito do sistema, o conceito da plataforma, não do sistema. A gente nunca abriu mão da segurança. Tudo que fosse sendo feito, a gente primava primeiro pela segurança e pela rastreabilidade da operação. Como é que funciona essa questão da rastreabilidade? Como é que o sistema garante o acompanhamento da rastreabilidade do ouro? Tudo começa com o cadastro do cooperado, que tem que ser fidedigno, e aí em seguida vai para o relatório de produção, né? Ele apresenta a produção. No momento que essa produção está sendo registrada no sistema, ele gera um número de identidade daquela produção que ele é único. E quando ele for finalizado, ninguém mais consegue editar. Então ele vai permanecer no banco de dados da cooperativa ao tempo que for necessário. É um blockchain. É um blockchain. Aquele número ele vai servir para emissão da nota fiscal. O sistema não permite que se emita uma nota fiscal de venda na comercialização que não esteja atrelado a esse número de produção, a esse relatório de produção. Então, esse relatório de produção ele vai constar quem é o responsável pela produção, qual é a frente de lavra. Se a gente quiser, pode cadastrar, é customizável. O sistema ele é todo customizável de acordo com a necessidade das cooperativas. Quais são as pessoas que estão atreladas naquela produção, quem são os percenteiros que vão receber um percentual daquela produção, já sai tudo cadastrado ali nesse relatório. Então, quando o sistema importar esse relatório de produção para a emissão da nota fiscal, isso é uma grande mudança, né? A gente via lá atrás, que é algo que vem na resolução agora, que o detentor dos direitos minerários, na verdade, ele é o responsável pela comercialização. Então, a nota fiscal de venda sai em nome da cooperativa contra a PCO, o DTVM, e, ao mesmo tempo, são geradas notas fiscais de recebimento de produção no CPF do cooperado. Então, o cooperado, automaticamente, ele vai ter o produto sendo entregue para a cooperativa, para efeito contábil, e a cooperativa vai fazer aquela venda. Então, a cooperativa tem total controle e gestão do que está sendo processado e comercializado nas suas PLGs. A gente traz para dentro da cooperativa todo esse controle. E a cooperativa consegue já ter acesso à informação direta sobre a sua produção para a geração do relatório anual de lavra, por exemplo, para de depender de informações de terceiros, ela já vai ter todos esses dados dentro do sistema dela e todo o histórico do cooperado, né? Dentro daquela PLG tal, o cooperado tal produziu tanto nesse mês, no mês seguinte comercializou tanto. E a plataforma ela chega num momento importante para o setor, né? Desde o início do ano vem acontecendo muitas mudanças, agora a ANM soltou uma resolução
cobrando da cooperativa essa responsabilidade de toda a rastreabilidade do ouro, desde que ele sai da produção até a hora que ele é vendido lá para a DTVM, e o teu sistema vai atender essa necessidade de mercado. Pois é, esse futuro que a gente não conseguia mensurar quando que ele viria, acabou vindo agora, no momento que a gente está com a plataforma madura. A gente acabou de lançar o banco no ano passado, em julho do ano passado, a gente fez o lançamento da nossa solução financeira com o banco digital. E aí complementou, a gente vem nesse período todo amadurecendo a plataforma e a gente está pronto para sair do mercado. E aí veio o futuro chegou junto com... Chegou com muita coincidência. O garimpo é uma atividade muito rudimentar, né? Os garimpeiros, eles são, na maioria das vezes, eles são conhecidos por apelidos. Você trouxe uma realidade aqui muito, muito interessante que as pessoas não devem conhecer fora desse mundo da mineração, que é a coisa da porcentagem, né? Todo mundo que está no sistema, desde a cozinheira até a pessoa que ajuda na lavra, são pagos com porcentagem do ouro que é produzido na lavra. Enfim, existem muitas características rudimentares daquela atividade. Como que você conseguiu aliar essa situação a um sistema de informática? É possível? Aliás, vocês conseguiram isso? É o que o sistema se propõe a fazer e faz. A gente vem... Outra coisa que, por exemplo, eu vejo o pessoal falar hoje, a emissão da nota fiscal eletrônica na venda do ouro. Desde 2020 a gente trabalha com a nota fiscal eletrônica de comercialização, né? Então, é algo que a gente já vem fazendo desde o final de 2020. O sistema entrou mesmo em produção massiva em 2021, né? Com a primeira cooperativa que a gente implantou. Já são mais de 42.500 notas fiscais eletrônicas emitidas desde 2021. Qual foi a primeira cooperativa? A Copemiga. Copemiga, lá de Aripuanã. Lá de Aripuanã. Então, essas necessidades, conversando com o pessoal para entender, foi que a gente começou a desenhar o sistema que ele atendesse essas demandas dos cooperados, da cooperativa, que a gente conseguisse cálculo, porque eles faziam esse cálculo, na verdade, o responsável pela produção chegava, vendia, tinha todo o IR debitado no CPF, retido no CPF dele, e ele voltava e fazia a distribuição para todo mundo dos seus percenteiros. Com o sistema, a gente só criou uma regra que ele declara antes quais são os percenteiros, qual é o percentual de cada um, e o sistema faz esse cálculo para ele e já calcula a retenção de IR para cada um dos CPFs, de acordo com a tabela. Ou seja, facilita toda a administração da cooperativa. E desonera, né? Porque a partir do momento que ele consegue... Quantas pessoas não precisavam antes disso? E aceitação? Né? Teve uma boa aceitação? Porque, assim, essa questão de legalização, de sistema, apesar do sistema ser oferecido para a cooperativa, o garimpeiro que estava na ponta tem muita dificuldade com essas questões, né? A aceitação foi boa na Copemig? Ela foi muito boa. A partir do momento que eles começaram a notar os benefícios que se tem de se operar com um sistema que te permita ter essa rastreabilidade, ter o acesso à informação, que a própria cooperativa começou a ver os benefícios de ter um sistema de gestão que funcione, que permita ter todo esse controle, foi bastante... Como todo começo, ele tem um começo, tem uma curva de aprendizagem que tu precisa implantar o sistema, precisa treinar o pessoal, precisa educar o pessoal, e a partir dali a aceitação passa a ser quase que automática. Mas quando se fala de tecnologia, fica sempre aquela dúvida, será que eu vou conseguir operar esse sistema, colocar os dados? Como é que foi pensada essa funcionalidade? Disney, uma das coisas que a gente pedia no desenvolvimento do sistema, a primeira coisa era a segurança, e a segunda é que ele fosse amigável ao usuário, que tu praticamente sozinho, olhando, estando na frente do computador, tu conseguisse usar o sistema quase que de forma natural, que com bem pouco treinamento tu conseguisse... Seja bem intuitivo. Bem intuitivo, um sistema bastante intuitivo. Então, e ele está todo automatizado. Então, por exemplo, o módulo operacional conversa com o módulo financeiro contábil, todos os lançamentos para a gestão da cooperativa. A gente não faz contabilidade das cooperativas, mas o sistema permite que o contador da cooperativa insira um plano de contas e que todos os lançamentos facilitem a vida do contador e da contabilidade também dali para frente. Controle de contas a pagar, controle de contas a receber, da vida dos cooperados, quem é que já integralizou a cota, quem é que falta integralizar, quem é que está com a mensalidade em dia, né? A parte, por exemplo, quanto que a cooperativa
cobra de cada cooperado na produção, já faz a retenção automática no sistema, basta cadastrar. Hierarquia de uso, quem vê o contas a pagar não tem acesso ao contas a receber, quem faz lançamento da produção não emite nota fiscal, tudo isso o sistema permite. E foi pensando, conversando com as pessoas e tentando entender no detalhe onde é que estava o calo mesmo, né? onde é que doía para o pessoal, as maiores dificuldades que a gente trouxe para dentro de casa e começou a desenhar a solução dentro do sistema. A solução inicial, ela teve variações. A gente pensou o sistema de um jeito, a hora que botou na prática começaram a surgir outras coisas, a gente trouxe para dentro de casa e começou a redesenhar e começou a fazer de acordo com a necessidade a cooperativa mesmo sugeriu várias mudanças que foram benéficas para o sistema e a gente tem condição de adaptar o sistema para a necessidade das cooperativas. Essa é uma questão. Vocês vão abrir agora o mercado para alcançar outras cooperativas minerais no estado de Mato Grosso. É possível vocês fazerem essa adequação de acordo com a cooperativa que vocês pretender? O sistema ele é todo modular, né? A gente tem o módulo operacional e o módulo financeiro. E tem algumas customizações que elas são, da forma como a gente desenhou o sistema, elas são relativamente simples. Outras são mais complicadas. Mas, basicamente, o que as cooperativas demandarem, a gente tem condição de desenhar e implementar. Às vezes, alguma solução de forma mais rápida, algumas, às vezes, são mais complexas, a gente vai levar um pouco mais de tempo, mas a gente tem condição, sim, de adaptar o sistema. A ideia do sistema era isso também, a gente não ter um sistema fixo, encaixotado, que chegasse é isso aqui, a solução é essa, e vocês têm que se adequarem ao que o sistema oferece. Não, o sistema te dá essa liberdade e essa flexibilidade, porque a gente ainda acredita que muita coisa pode e vai mudar no segmento. Então, a gente está preparado para isso. Você tem algum concorrente no mercado? Disney, quando a gente olhou o mercado, eu não vi nenhum sistema que fornecesse as soluções que a gente imaginou, a plataforma, que é o sistema e a solução financeira, da forma como a gente construiu. Né? Então, se a gente olhar, existem sistemas de gestão no mercado, mas nenhum... Mas voltado para esse setor. Para a mineração e com a abrangência do que a gente vem oferecendo no mercado agora. Esse sistema, ele não impede, não existe nenhum sistema que impeça a ilegalidade, mas ele fortalece a questão da legalidade na transação, né, do ouro. Que é uma transação que, vamos falar, que existe... É muito visada. Existe muita lavagem de dinheiro em cima. Tem muito problema. E os combates são, né, os meios de combate são fundamentais. E vão se acirrar cada vez mais. O sistema ele é uma ferramenta que te mostra o caminho para operar da forma certa, de acordo com a legislação vigente. Mas ele não te impede, quem quiser fazer ou cometer algum descaminho ou fazer de alguma forma errada, o sistema não vai te impedir. Mas ele te dá o caminho, a forma correta, que te oferece toda a segurança do ponto de vista legal, financeiro, com a rastreabilidade, etc., o sistema está pronto para te oferecer. E o legal de tudo isso é que, além de fazer toda essa rastreabilidade, ainda consegue fazer o pagamento pelo E79. Pelo E79, aí faz o pagamento. Vamos falar dessa criação do banco E79, então? Conta pra gente. O interessante é que o E79 nasceu para ser o banco do garimpeiro. Quando num momento que ninguém quer trabalhar com garimpeiro, você chega com essa solução. Me fala dessa sacada aí também. Mas isso foi uma discussão interna longa que a gente teve. A gente se reunia e falava, a gente está a fim de se expor como banco do garimpeiro no momento que o garimpo é visto e marginalizado e estigmatizado. Assim, olha, se a gente quer realmente fazer a diferença no segmento e mostrar que dá para fazer da forma correta e que o garimpo sustentável é o garimpo legalizado, a gente não deve temer se vincular a esse segmento. Claro, então, é um setor que movimenta milhões no Brasil. Muito. E é importante porque o pessoal precisa se dar conta que praticamente em tudo que a gente movimenta, mexe hoje, tem algo da mineração envolvido. Seja água, areia na construção, o ouro mesmo na mesa de som. A tecnologia que a gente está usando aqui, tudo tem ouro. Tudo tem, a mineração está envolvida. A gente consegue abrir conta hoje, desde que seja um garimpeiro vinculado a uma cooperativa. Se ele não tiver sendo procurado e condenado pela justiça, ele pode estar com o nome sujo. A gente consegue operacionalizar e bancarizar essas pessoas que muitos deles ficam à margem do sistema por não ter acesso. Então a gente construiu e demorou um pouco para a gente atender todas as demandas e exigências
de atuar junto. Então, a gente precisa passar pelo compliance do Banco Central, apresentar documentação, etc., para a gente conseguir suprir essas necessidades. Então, a gente pensou na solução financeira também desenhada para esse segmento, né? Tem bancos que restringem a operação garimpeira, eles não querem abrir conta. Tem bancos que, a partir de uma determinada movimentação financeira, eles começam a botar um olho em cima e trancar e travar e diminuir o teu limite. Então, a gente pensou na solução voltada para isso também, que a gente conseguisse trazer uma solução financeira, bancarizar, trazer esse pessoal que ficava escondido do mercado, traz ele para dentro do sistema, vamos mostrar que tem uma forma de operar bancarizado, legalizado, rastreando, não tem nada de ilegal, a plataforma, a parte do sistema te dá todo o suporte de rastreabilidade da produção, de onde está saindo o ouro que está sendo comercializado, no CPF de quem, na PLG de tal cooperativa. Então, não tem por que não bancarizar essa operação. E traz o cara para dentro do sistema. E a gente tem a informação, Marcos, de que bancos oficiais, como o Banco do Brasil, Bradesco, que atuam em região garimpeira, não estão abrindo conta de garimpeiros. Agora, com essa nova exigência da ANM, da lavagem de dinheiro, o garimpeiro precisa abrir a conta. E agora, recentemente, a Cogavep, lá em Peixoto de Azevedo, fez uma parceria com o Sicredi e o Sicobi, duas cooperativas que também tinham restrição para abrir conta para garimpeiro. Então, essa solução é mais uma solução inovadora que você está trazendo aqui para a gente mostrar para o setor que tem um banco agora que atende o garimpeiro. Agora, sabe o que é engraçado? É que, falando agora contigo, me ocorreu que, na verdade, a gente pensou a solução para o garimpeiro e para as cooperativas, mas o sistema, por exemplo, ele oferece uma segurança para as DTVMs, né? As DTVMs, elas conseguem comprar, tá ali, toda a rastreabilidade que se exige, sim, nota fiscal eletrônica que já está funcionando, já está tudo dentro do sistema. A parte da bancarização, de bancarizar, isso é uma tranquilidade para a operação, né? Porque tu consegue rastrear e a DTVM, por exemplo, ela vai depositar o dinheiro, vai fazer a compra, está ali rastreado, a parte financeira, entrou o dinheiro, foi para comprar ouro vinculado a tal nota fiscal de venda, que está vinculado a tais notas fiscais de recebimento de produção, que estão vinculados àquele número específico e único do relatório de produção da cooperativa, da PLG tal, da LO tal. Então, isso acaba fechando o circuito da segurança em todo o sistema. E se beneficiam também os comerciantes, né? A gente consegue o sistema, a gente tem um sistema de pagamento, por exemplo, tu que viajas muito pelo interior. A primeira vez que eu fui para o interior aqui, eu sou cliente de um banco que não tinha agência na cidade do interior. E eu cheguei lá e não tinha onde sacar, não tinha caixa eletrônico 24 horas. Eu, por sorte, tinha um amigo lá, eu fiz um Pix para a conta dele, ele foi na agência e sacou dentro do horário bancário. Mas e se fosse fora do horário bancário? Eu não tinha o que fazer, não tinha onde sacar dinheiro. Então, o nosso banco também inovou nesse sentido. Onde tiver uma maquininha nossa de pagamento, o estabelecimento comercial que tiver intenção, ele pode se tornar um parceiro nosso e ser um ponto de saque, né? Então, tu consegue passar o teu cartão e sacar numa farmácia, num restaurante. Em Aripuanã, o restaurante da Vila dos Garimpeiros era ponto de saque. É ponto de saque. Tu passa lá e consegue fazer o saque. Quem movimenta em dinheiro vivo consegue passar lá e sacar. Eu quero abordar essa questão do preconceito com a atividade que as agências, que as instituições bancárias, né, têm com a mineração, principalmente com garimpo, porque assim, eu não sei, semana passada saiu uma matéria muito interessante que mostra que a mineração e a agricultura hoje são as maiores responsáveis pela economia do Brasil. Quer dizer, a mineração ultrapassou a indústria, né? A gente não fala só de mineração de ouro, areia, todos os tipos de minério, mas ultrapassou a indústria. Isso é bom? Não é bom, porque um país, para ser grande, ele precisa ser industrializado. Mas é uma realidade, né? Então, isso mostra que o setor precisa ser respeitado. E tem mais uma situação que essas instituições bancárias elas não conseguem enxergar, é assim, que a alta do ouro é absurda. No momento de crise, igual a gente está vivendo, no momento de a geopolítica anda muito ruim, com guerras e tal, o ouro passa a ser uma moeda mundial, é o ativo financeiro mais procurado, mais comprado no mundo. Do ano passado para cá, o ouro teve um boom de 22%, se eu não me engano, de aumento. Quer dizer, o minerador precisa ser respeitado, né?
Ele precisa ter crédito, ele precisa ter respeito das agências bancárias. É uma correlação interessante, porque eu vejo hoje a mineração sendo que a agricultura era até bem pouco tempo atrás, a grande vilã, todo mundo falava da agricultura, era desmatamento, era queimada, né? E hoje é a mineração, porque está cheio de maus exemplos na mineração, que é só o que aparece na mídia. Os bons exemplos, eles ficam escondidos, né? E tem iniciativas muito interessantes, por exemplo, essa questão do cooperativismo. Tu passas a ter um CNPJ que é responsável por aquela PLG, né? por aquela operação, é responsável pela recuperação ambiental, é responsável pelos cooperados. Isso tem um impacto social muito grande. Essas cidades onde tem essas cooperativas trabalhando, elas têm o dinheiro que é arrecadado com a produção, ele é basicamente gasto ali na própria cidade ou nos seus arredores. E isso movimenta a economia, né? É muito positivo. Esse lado positivo do garimpo legal, do garimpo responsável, do garimpo sustentável é que eu acho que precisa ser cada vez mais fomentado e a gente trabalhar para que apareça cada vez mais essas iniciativas. E é um desafio, né? Assim, uma instituição como vocês, nova, se abrir para um setor que é tão criminalizado. Assim, a gente fica, né? Já nasce pensando no garimpeiro, né? Exatamente. Olha, aliás, só para diferenciar, você falou, o garimpo legal. Todo garimpo é legal, uma atividade assegurada pela Constituição. O que não é legal é extração ilegal. Mas aí, mas aí a atividade é extração ilegal. Não é mineração ou garimpo. É uma extração ilegal. Todo garimpo é legalizado, né? De acordo com a Constituição brasileira. Exatamente. Eu queria só que... Desculpa, Disney. Que você falasse sobre a questão da confiabilidade do banco digital. Né? Assim, quais são as garantias que o garimpeiro tem nessa questão por ser um banco digital? O pessoal às vezes pensa, eu vou ter o meu dinheiro no banco digital e onde é que está esse dinheiro? Não tem agência. A gente tem a sede do banco aqui em Cuiabá, né? A gente é uma entidade constituída. E todo banco digital, ele na verdade precisa de um banco liquidante por trás, né? Ele para operar tem que ter um banco que atende todas as regras e todas as especificações do Banco Central, que é o responsável pela operação. E a gente tem um banco por trás da gente, né? O que são as características do banco digital? É a facilidade, a flexibilidade, que muitas vezes os bancos mais formais não têm, e a gente é obrigado a estar atrelado com um banco que garanta toda essa operação. O dinheiro, por exemplo, que fica nas contas, o dinheiro fica lançado nas contas, na conta do cliente, e a gente não pode usar esse cliente como os bancos fazem, de aplicações, etc, etc. Esse banco todo volta para o banco, esse dinheiro todo volta para o Banco Central e o banco digital, a gente, na verdade, é um facilitador da solução financeira. Você falou aí de flexibilidade, e nesse setor precisa ter flexibilidade. Por exemplo, eu chego numa PCO e quero vender 1 quilo de ouro. Se eu trabalho com um banco oficial, eu preciso informar que eu vou fazer aquele pagamento e agendar aquele pagamento. No E79 é da mesma forma? A gente e é uma das coisas que demorou um pouco mais de tempo para a gente conseguir desenhar e construir a solução financeira, é exatamente são as características do segmento. Tu está falando de 1 quilo de ouro. Para quem não conhece, 1 quilo de ouro. 1 quilo de ouro hoje é 300 mil reais, né? Numa operação que é menor do que um telefone celular. Tu vai pegar uma barrinha de ouro, é menor que um telefone celular. Então, essas especificidades do segmento, a gente procura atender. Então, hoje, para as PCOs, para as cooperativas, a gente consegue ter uma flexibilidade, porque entende, nós como o banco do garimpeiro, a gente entende que vão existir operações de um valor mais alto por operação. Então, essa flexibilidade dos limites de operação para PIX, de horário, transferência entre as contas do E79 não tem restrição de horário, tu consegue operar 24 horas, mas se eu for fazer um PIX, eu consigo estender o meu limite PIX até as 10 da noite, consigo ter um limite de PIX diferenciado para uma PCO, porque eu sei que vai estar lastreado na documentação que a plataforma oferece, que já inibe e constrange qualquer descaminho, lavagem de dinheiro, tudo é auditável. Então, a gente consegue operar com essa flexibilidade para as PCOs, para a cooperativa, para o cooperado. Eu tenho uma cooperativa. Exemplo. Como que eu faço para quando ouro aí, né? Aquelas cooperativas de um dono só, né?
Não é o meu caso. Eu tenho uma cooperativa e quero contratar o sistema do E79. Como é que funciona? A gente tenta manter as coisas o mais simples possível, Disney, exatamente para não... Tudo aquilo que tu acaba complicando vai onerar e vai trazer e vai burocratizar. Então, hoje o contato da empresa somos nós. Eu, a minha irmã, que também está à frente da plataforma, nós dois que tocamos a plataforma digital de solução e de Bianca, mineração. Um abraço para a Bianca aí, que está nos assistindo. Bianca, depois ela vai assistir, vai fazer as críticas, que devia ter falado isso, ter falado aquilo. Ela está anotando. Está anotando. Mas a gente tenta manter uma estrutura enxuta exatamente para não onerar. Hoje o pessoal pode fazer contato conosco, né? A gente acabou de fechar o patrocínio com vocês. Tá? Pois é, eu estava deixando para anunciar no final, né? Eu vou aproveitar para anunciar. O E79 a partir de agora é patrocinador do podcast. E o pessoal faz Mineral. contato pelo e-mail, por telefone, nas nossas plataformas, e a ideia é a gente apresentar. Até então a gente tem conseguido fazer assim, de uma maneira bastante pessoal. O pessoal agenda, a gente procura, quando puder fazer uma visita, faz uma visita para conhecer a necessidade das cooperativas, entender o que é a demanda deles, ver como é que a gente consegue adequar o sistema para eles, ou então agenda uma apresentação virtual, que a pandemia veio para quebrar esse paradigma, né, que toda reunião tem que ser presencial. Na verdade, não, a gente com toda a tecnologia que tem aí, dá para fazer muita coisa à distância e virtual. Online. Então a gente agenda, bate um papo, tenta entender o que é a necessidade da cooperativa, dos cooperados, do que eles estão precisando, apresenta o sistema, as soluções e a partir daí a gente começa a desenvolver a parceria. A pequena mineradora também pode ter esse sistema para facilitar na hora de, final do ano, apresentar o relatório de lavra, tudo? Pode e deve, né? O sistema ele foi pensado, né, para a cooperativa, mas uma pequena mineradora também pode utilizar. A gente tem um módulo, além do módulo financeiro e operacional, a gente tem um módulo de almoxarifado, que para uma pequena mineradora ou para algumas cooperativas que centralizam compras de insumos, etc., faz muito sentido. Então, deve também. Um dos maiores problemas da mineração, do garimpo, é a questão de crédito, né? Garimpeiro não tem crédito em banco oficial. A não ser que ele seja garimpeiro, fazendeiro, tem outras coisas para poder dar. Até porque ele precisa de garantias, de lastros que ele não tem. Vocês têm essa oferta ou pretendem? Rafa, na verdade a gente tem várias outras soluções da plataforma que a gente já pensou e está trabalhando nelas, tanto como sistema, como algumas coisas que a gente quer fazer para a declaração de origem da produção, né, utilizando o próprio celular, como essa parte da gente ser também um facilitador financeiro para esse ambiente do garimpo. E a gente ter linhas de crédito específicas para isso. Mas é algo que vem numa segunda etapa. A gente está primeiro lançando o básico para o mercado e aí a gente vai seguir trabalhando no desenvolvimento dessas outras soluções. E qual é a carteira de clientes que vocês têm hoje? Hoje a gente tem... São cerca de quase 1.000 contas operando, né? A gente tem desde do garimpeiro, tem a família do garimpeiro que acaba abrindo conta também, tem as cooperativas, tem PCOs que estão operando conosco no Pará, que a PCO a gente tem operando no Pará, não só no Mato Grosso, né? O comércio local, são clientes, pessoas jurídicas, a gente tem os nossos sistemas de recebimento, as maquininhas que a gente coloca na farmácia, no posto, no supermercado. Então, na verdade, todo mundo que estiver envolvido com a cadeia da mineração tem espaço para operar com a gente no banco digital. E para abrir a conta é fácil? É fácil, é simples. Baixa o aplicativo? Baixa o aplicativo. Qualquer dificuldade a gente tem os canais de atendimento, mas basicamente é só seguir o passo a passo no aplicativo para o Android ou para o iPhone e sozinho tu consegue te cadastrar e operar. Eu posso falar que eu abri minha conta no E79, foi muito fácil, fiz tudo online, tirei a foto lá e no dia seguinte já me ligaram e falaram que o meu cartão estava a caminho. É engraçado isso, né? Porque hoje em dia eu falo pelos meus filhos, eu sou mãe de adolescentes e de um adulto de 23 anos. Nem parece. Eles não querem mais saber de banco físico, né? É uma coisa que o meu pai, que tem 76, faz questão de ir à agência, de passar o cartão, de pegar o comprovante e essa é uma novidade que chegou para ficar, né? É irremediável, não Rafa, tem mais como voltar atrás. Eu vou contar uma história que é engraçada. A gente fez uma campanha de abertura de contas
E aí dos garimpeiros chegou lá e queria saber quem é que era o gerente, quem é que ia ser o gerente dele. Porque se eu precisar, eu quero ir na agência e quero pegar esse cara pelo pescoço. Mudou um pouco. Nós estamos trabalhando para tu não precisar ir na agência e pegar ninguém pelo pescoço. Então, mas existe uma quebra de paradigma. Hoje, por exemplo, o plástico, praticamente não precisa mais. Tu baixa o cartão no teu celular e tu usa o celular para pagamento. O Pix, tu consegue pagar tudo com Pix, né? Mas e vocês estão em Aripuanã, Uhum. né? O projeto piloto começou por Aripuanã. Aripuanã fica mais de 1.000 quilômetros de Cuiabá e a gente sabe que a internet lá tem uma qualidade ruim. Vocês conseguem operacionalizar o sistema e o e-bank mesmo com essa... O sistema a gente rodou em ambiente extremo, antes de implementar o sistema. Então, assim, onde tiver que seja um risquinho de internet, a gente consegue operar o sistema. O sistema ele é todo via internet, então tu não precisa de servidor local, não precisa de investimento para nada local. Basta ter internet na nuvem. Todas as informações são arquivadas em nuvem com toda a segurança necessária para garantir a segurança e a tranquilidade para o usuário. E o banco da mesma forma. O banco, onde tu tiver um sinal de Wi-Fi ou sinal de telefonia, tu consegue operar com o celular, fazer pagamento pelo celular, fazer saque com o celular. Né? Nossa, realmente digital. Digital. Agora, no Pará, a gente tem algumas especificidades, né? Que você falou, qualquer sinal de internet você consegue pegar. Por exemplo, choveu, você fica sem internet. Como que eu vou inserir esses dados? Eles vão ficar no algum computador, onde que eles vão ficar até receber esse sinal de internet para poder subir para o sistema? Tem algumas iniciativas que a gente está olhando e que tem tido um relativo sucesso. O Starlink, por exemplo, tem levado a internet para lugares que tu não conseguiria imaginar ter internet e com uma qualidade de velocidade. Às vezes muito melhor do que a internet aqui da cidade. Bem melhor. Então são iniciativas assim que a gente tem que estar atento e olhando para ver como é que a gente viabiliza que a tecnologia chegue nesses lugares remotos. E já tem como fazer, né? E com custo relativamente bastante atraente. Então, quem se interessar pelo sistema, a internet não é problema. Não é para ser problema. A gente consegue pensar junto em soluções. Não, eu falo que quando ele fala que a internet do Pará é péssima, nós fizemos um podcast com um entrevistado que estava no Pará, meu Deus. Não, mas é uma coisa absurda. Mas eu vou dizer assim, saindo dos grandes centros, a internet é um problema, né? Ainda no Brasil. No Brasil, no Mato Grosso a gente tem, no interior do estado é complicado a internet. No Pará consegue ser ainda pior. Não, Agora, o bacana é que assim, tu tá viajando e tu consegue no celular acessar o sistema e ver o que está sendo produzido, o que está sendo vendido, o que está sendo cadastrado no sistema pela tela do celular. Então, abre a internet e consegue consultar o sistema da cooperativa. Agora, outro ponto importante do sistema é a questão do trânsito do ouro, do garimpo até o PCO, até a venda. O sistema também ajuda nessa questão de lançar e falar, eu estou indo lá na PCO tal, vender esse ouro. Se caso houver alguma interferência nesse caminho então, ali, ele tem essa segurança. Vou dar a notícia aqui em primeira mão. A gente está desenvolvendo, quando eu falei antes que era a declaração de origem, que na verdade não é uma guia de trânsito, é tu declarar a origem, né? Georreferenciada. Criar um aplicativo no celular que tu insira os dados lá, eu estou na PLG tal, com georreferência. Tira uma foto, ela já referencia. Onde tu chegar aqui pegar um sinal de celular, ele vai lançar essa informação para o sistema. Isso a gente já está trabalhando no desenvolvimento. Isso é interessante. Interessante porque hoje, para o garimpeiro sair lá da PLG e chegar até uma compra de ouro, ele precisa ter uma guia para chegar com esse ouro lá. Se faz isso pelo celular, já é mais uma facilidade. Né? A ideia é a gente ter tudo isso de forma eletrônica, tudo de forma digital. E fácil, né? Porque assim, a gente tem que falar que além de serem pessoas, né, com
com pouco estudo, e a maioria dos garimpeiros tem mais de 50 Não tem familiaridade com a tecnologia. Mas todos têm celular. Se tu andar no garimpo, todo mundo tem celular hoje. Eles acompanham, é um dado interessante, eles acompanham o valor de bolsa do ouro pelo celular. Né? Eles acompanham o valor da onça olhando na tela do celular. Não, é porque assim, a maioria dos garimpeiros que estão em atividades tem, na média, aí de 50 anos de idade. Tem, exato. Então tem que ser, por isso que a gente pensou, o sistema tem que ser o mais simples possível, algo que tu consiga olhar, entender e fazer o que precisa ser feito de uma forma descomplicada, para tentar facilitar ao máximo. E qual que é o próximo projeto aí de vocês? Vocês já estão com uma linha quase que completa para mineração. O nosso projeto principal agora é sair para o mercado, né? Primeiro é mostrar a cara, dizer, a gente chegou, está aqui, tem uma plataforma que atende todos esses pré-requisitos dessa nova resolução e de outras que a gente imagina que ainda vão vir, a gente já está preparado. É sair para o mercado e oferecer para as cooperativas, massificar o uso da plataforma, né, que as cooperativas compreendam e consigam enxergar o benefício de ter um sistema de gestão que traga para elas segurança, e a parte do banco, né, que agora virou norma, vai ter que ser bancarizada essa relação. Então a gente está com a solução pronta e o principal projeto agora é distribuir e massificar essa plataforma nas cooperativas. Plataforma com resultado financeiro, o cara produz, tem toda a rastreabilidade e recebe o dinheiro tudo tranquilo. Que bacana. O garimpeiro só vai ter que se acostumar a ficar sem a cédula, né? Porque eles têm o hábito de trabalhar com as peças. Mas ele vai no ponto de saque, passa o cartão e saca. Saca, né? Mas ele vai ter que acostumar, porque o dinheiro ele vai sumir do mercado. Não vai demorar. Agora, por exemplo, tu falaste antes de filho. Eu tenho a minha filha com um cartão vinculado na minha conta. Então eu consigo, além da minha conta, eu passo um cartão para ela e tu bota um limite, né? Ela vai poder gastar até tantos reais. A hora que atingiu aquele limite, ela não gasta mais, a não ser que tu entre na internet e libere um saldo para ela. No caso da filha do Marcos, deve ter uns 10 mil reais, né? Então, para que os meus filhos não assistam este podcast. Vamos pedir um cartão do E79 para você. Tem que abrir a conta. A Isabela tá ali do lado ouvindo. Daqui a pouco ela vai pedir, pai, eu quero um cartão do E79 também, com o mesmo limite da filha do Marcos. Mas é isso aí, Marcos. Olha, eu gostaria que você deixasse o contato para que as pessoas pudessem, os presidentes de cooperativa, o dono da mineradora que quer implantar o sistema, como é que ele faz para entrar em contato com vocês? Então vamos lá, preciso da colinha aqui agora. O e-mail para o atendimento das cooperativas que têm interesse na plataforma é atendimento@e79.com.br. O número de contato é 65 98122 3475. Isso é para as cooperativas que quiserem agendar uma apresentação e a gente iniciar uma conversa. Para o banco, a gente tem um número específico para abertura de conta e atendimento, que é 65 99691 4168. A gente vai deixar também na tela aí para que vocês possam anotar. Beleza? Beleza. Rafa, e agora é só abrir a conta no E79. Tem que abrir a conta no E79. Tem o limite inicial dele. E aliás, a DP também, né? A DP também, abriu uma conta lá no E79. Antes de você terminar, eu queria fazer uma pergunta com relação ao banco, a plataforma também. Vocês hoje são o banco do garimpeiro, são voltados exclusivamente ao setor de garimpeiro, mas a mineração é ampla, né? Tem outros setores da mineração, como a mineração de areia, que é muito mal vista também, que tem uma série de problemas por conta do impacto ambiental que ela causa. E que depende também de regulamentação, de uma série de... Vocês pretendem ampliar para esses outros setores da mineração ou vai continuar sendo um banco estritamente de garimpeiros? A areia é mineração, né? Então a gente também é o banco deles. A ideia, quando a gente fala o banco do garimpeiro, é porque a gente criou... O conceito está pensado em facilitar e trazer uma solução para esse segmento. Mas é um banco digital como qualquer um, qualquer outra atividade, outros clientes, um cliente que não é envolvido com garimpo consegue abrir a conta e operar normalmente como se fosse importante colocar isso, né? Por exemplo, eu estou numa região de garimpo, mas tem uma loja, claro, eu tenho uma outra atividade. É cliente também. Posso ser cliente do E79. Acontece, Aripuanã, por exemplo, o comércio, restaurante, farmácia, acabam tendo conta PJ conosco. Então, a ideia de vincular, nós somos o banco do garimpeiro, e dizer assim, olhem para nós porque a gente está olhando para vocês e trazendo vocês também para dentro do sistema. A gente está oferecendo uma solução que facilite a vida de vocês.
Entendi. É um olhar carinhoso para esse setor. Mas assim, seria legal ampliar para todos os setores da mineração, né? O nosso podcast, apesar de ter esse olhar carinhoso para o ouro, para o garimpo, a gente quer olhar para todos os setores da mineração. Essa é outra coisa que a gente já está em desenvolvimento, é de usar o sistema para a plataforma para outros segmentos também. Mas é algo, primeiro, vamos fazer bem o que a gente está se propondo. É importante deixar isso bem claro. Agora, me falaram também que você... Na rádio tinha uma audiência muito grande. Mas como que era essa apresentação para ter tanta... Rádio Hospício? Rádio Hospício. Para ter tanta audiência, chegava a ter 300 mil porque acessos. A gente falava de futebol, né? Então era algo apaixonante. E as maiores audiências geralmente eram em cima de crises, quando o time estava com algum problema. Que gerava as maiores audiências. Era uma mesa redonda, a gente discutia de tudo, falava de futebol como um todo, preferencialmente o Grêmio sempre de maneira positiva, né? E aí... A gente fez assim, os colegas, gente boa, tudo, mas sempre tem um defeitozinho, né? É gremista. Eu ia falar que no Rio Grande do Sul a minha preferência é pelo Colorado, mas... Eu vou apanhar pra quem tá assistindo aqui. Ele é gremista, a irmã é gremista e o pai também é gremista, o Vargas. A família toda é gremista. Então, se eu sair na porta e estiver ali fora, eu vou apanhar, porque eu tô falando mal do Grêmio. Eu sou flamenguista. O azul te cai bem, o Disney. Cai bem, né? Mas eu prefiro o vermelho e preto. Bate mais forte no coração, né? Tem gente que gosta. Eu sou alvinegro, eu sou vascaína. A gente vai terminar esse podcast, senão vai acabar dando briga aqui. Né? É verdade. Vamos ficar só na mineração. Marcos, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Um assunto que está realmente sendo debatido e precisa de uma solução. E você chega com uma solução nesse momento exato. Então, para quem tem cooperativa, para quem tem mineração, o E79 tem a solução. Olha, já fiz até o slogan. Muito bom. Disney, eu agradeço o convite, é uma honra ter participado com vocês aqui. E lembrando que a partir do dia 3 de julho, né, a data para começar a emissão de nota fiscal nas operações, e isso já acontece na plataforma. Desde 2020. Olha que... Pois é. Então, se você está com essa dificuldade, já entra em contato, o telefone está aí na tela, para que você procure o E79. Voltando ao futebol, que nem o Dadá Maravilha diz, se vocês estão com essa problemática, nós temos a solucionática. Mas foi um prazer tê-lo aqui hoje com a gente, Marcos. Obrigado. É muito bom saber que existem empresas sérias e que acreditam e apostam nesse setor, como nós. Né, verdade. Porque mineração Estamos juntos. Mineração é essencial. É essencial. E a gente agradece aqui os nossos patrocinadores. A gente não pode encerrar sem agradecer os patrocinadores e principalmente nosso novo patrocinador. Vamos lá. Agradecendo o apoio da Federação das Cooperativas de Mineração do Estado de Mato Grosso, que é a FECOMIN, a Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável, o Instituto Somos do Minério e, a partir de agora, o E79. E79.